pessoa que eu não conheço me mandou mensagem e queria que fosse lá para orar. Até encontrei uma missionária pelo caminho, louvado seja o nome do Senhor, e fui na casa dessa pessoa que eu não conhecia, e Deus me deu uma palavra, e ela chorou bastante. Acredito que era o que Deus queria falar naquele momento, e eu fui para casa. E agora nós estamos aqui, e desde do começo, do início do culto, pela permissão de Deus, o inimigo tem tentado tirar a nossa paz. Desde a hora que nós chegamos, demorou um pouco, o inimigo começou a se levantar pela permissão de Deus, porque o inimigo não tem poder contra o cristão. É só pela permissão de Deus, para ver o tanto que a gente suporta. Mas Deus, Ele é fiel, porque eu e você, nós estamos aqui nessa noite para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra. Eu confesso para os irmãos que nunca estudei muito sobre a vida de Paulo, sobre os livros que Paulo escreve, mas Deus, Ele que dá a palavra para nós, é Ele que fala, é Ele que faz da maneira que Ele quer. Então nós sabemos de Paulo que ele era um homem que perseguia o povo de Deus, e o perseguidor passou a ser perseguido. Essa palavra que Paulo escreve para Efésios, né, para a igreja de Éfeso, ele escreve essa carta no momento que ele se encontrava preso. Alguns historiadores dizem que ele estava preso em casa. E, glória a Deus, nós podemos entender que a palavra dele, quando ele fala, por causa disso me ponho de joelho, não é coisas pequenas como nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Eu acredito que essa palavra ele vem dizer que ele se colocava de joelho pelas coisas do Senhor, pelo ministério dele. E nós podemos ver que no início do capítulo, ele fala: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós e os gentios. Então, essa palavra, ele se colocava de joelho pelas coisas do Senhor. E nessa noite, pelo que nós temos nos colocado de joelho? Será que nós temos parado a nossa vida por causa de coisa pequena do nosso dia a dia? Ou nós temos buscado as coisas do Senhor, as coisas do céu? Nós podemos entender nessa palavra que essa aqui era uma oração que Paulo escreveu para a igreja. Ele escreveu essa oração para a igreja para fortalecer a igreja. Porque mais adiante você vai ler, ele fala: desperta tu que dormes. No capítulo 5, ele fala: desperta tu que dormes. Por quê? Porque o povo também estava como nós estamos nos dias de hoje, aprisionado dentro das igrejas. Só que nós podemos ver que a igreja não é para crente ficar sentado dentro da igreja. Deus, aleluia! Clichê para aprender de Deus, para sair lá fora. É lá fora que nós temos que fazer, como eu falo sempre. Porque aquele povo, ele se sentiu com medo. Tinha uma mulher que eles adoravam, se eu não me engano, Diana, e eles adoravam essa mulher, o povo de lá. E aí eles foram oprimindo o povo de Deus, e o povo de Deus foi se entrando para dentro das igrejas, como está nos dias de hoje. Um vírus está oprimindo o povo de Deus. O povo não quer mais fazer a obra, o povo quer ficar dentro da igreja, do caminho da casa para a igreja e da igreja para casa. Ninguém mais quer fazer a obra para Deus. Então era por isso que ele se colocava em oração. E nós podemos ver que ele estava preso, independente de em casa ou na rua, por amor de Jesus. E ele, mesmo assim, ele se esforçava em ajudar aqueles outros que estavam lá fora. Então nós podemos ver que a oração é a chave de tudo. Aleluia! Nós podemos ver lá no livro de Daniel, quando mandaram fazer um decreto para ser preso a pessoa que orasse, né, a outro Deus que não fosse o Deus do rei. Nós podemos ver que Daniel orou 3 vezes por dia. Ele orava, e tinha uma janela que dava para todos ver que ele estava orando. E ele foi vitorioso, porque ele entrou na cova dos leões e dormiu em cima dos leões. Então, a partir do momento que nós nos colocarmos para orar, a partir do momento que nós ajoelharmos, nos prostrarmos diante de Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida. Nós podemos ver no livro de Atos, não me lembro o capítulo, quando o povo apedrejou Estevão. Estevão foi o primeiro mártir que morreu por Jesus, morreu por amor às coisas de Deus. Ele morreu, e quando ele ia morrer, ele caiu de joelhos, fala a palavra, e rogou a Deus por aquele povo que estava matando ele. Então a base de tudo é a oração.
19, nós vamos conhecer as coisas de Cristo. Nós vamos ter o entendimento das coisas de Cristo. E ele fala aqui no 21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Então, ele orava por todos, né? Hoje em dia nós estamos numa situação assim. Eu estou passando por um problema, que se vire os outros lá fora, eu vou cuidar do meu. O povo cristão hoje não está mais preocupado com ninguém que está lá fora. Hoje nós queremos saber de nós. Olha, eu tenho um problema, eu estou com falta disso, estou com falta daquilo, eu estou com problema de saúde, então os outros se viram. Aqui nós podemos entender que ele estava com um grande problema na mão dele, mesmo assim ele orava e escrevia carta para as pessoas, para poder animar as pessoas, para poder ajudar as pessoas que estavam lá fora. Hoje, muitas das vezes, as pessoas vêm procurar alguma força na gente, a gente põe a pessoa mais para baixo. Nós podemos entender que Deus ele é fiel em todas as coisas. Porque Paulo foi preso não só uma vez, foi várias vezes. E esse livro ele escreveu, Efésios, ele colocou fez orações, fez para as pessoas despertar sobre o amor de Deus e fez para a família. É maravilhosa essa palavra de Efésios. Porque ele fala de pais, ele fala de filhos, ele abrange muita coisa aqui, que nós precisamos saber, nós precisamos ler, nós precisamos buscar as coisas de Deus. Se você for ler na Bíblia, em várias passagens da Bíblia, a oração é a chave de tudo. Aí eu quero perguntar para você hoje, pelo que você tem orado? Pelo que você tem buscado do Senhor? Será que nós temos buscado da maneira correta? Porque nós temos que trabalhar no Senhor. Porque a partir do momento que nós trabalhamos para o Senhor, Ele vai fazendo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler só uns 2 versículos aqui, ó. Fica o 17. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Aonde que está nossas raízes? Será que nós estamos enraizados em Cristo, no amor de Cristo? Pode ver que hoje não tem mais o amor. O amor se esfriou no meio do povo. Então, nessa época que ele escreveu isso aqui, ele já sabia como é que nós ia estar aqui hoje. Então, ele fala sobre o amor também, que nós temos que estar enraizado em Cristo. Porque se vier um vento, se vier uma tempestade, se nós estivermos ali enraizados em Cristo, nós vamos permanecer, senão nós vamos cair. O que está acontecendo muito hoje em dia. Por quê? Por falta de amor. As pessoas estão todas preocupadas com corona, mas não se preocupam em amar o próximo. Ninguém mais ama ninguém. E muitas das vezes nós vemos que nós somos atacados no meio dos nossos. Eu falava hoje com uma pessoa que as pessoas que atacam a gente é pessoa de dentro, não é de fora. E o inimigo tem trabalhado dessa forma, né? Aqueles que são mais fracos, que não conhecem a Deus muitas das vezes, se deixam usar pelo inimigo para afrontar o povo de Deus. Mas nós temos que estar enraizados em Cristo. Nós temos que olhar somente para Cristo, porque muitas das vezes nós esquecemos de Cristo, da promessa que Deus fez para nós, porque nós estamos muito preocupados em olhar aqui, ó, diante dos nossos olhos. Nós temos que olhar com nossos olhos da fé. Nós cristãos, nós temos que ver a nossa promessa, ainda que ela não aconteceu, porque no momento certo, na hora certa, ela vai acontecer. Porque Deus ele não chega fora de hora, Ele chega no momento certo. Porque na hora que Ele fazer, nós vamos saber o que nós temos que fazer com aquilo que Ele deu para nós. Porque muitas das vezes nós estamos numa situação que, se Deus dá uma grande bênção para nós, nós vamos jogar lá fora, porque nós não sabemos ainda o que fazer. Porque nós temos que passar pela prova, nós temos que passar pela luta para nós chegar lá onde Jesus quer, para nós chegar lá onde Deus quer. Jesus, eu costumo falar assim, que Jesus, ele andou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. E é assim que nós temos que andar. Nós andamos muitas das vezes cabisbaixo, triste, só porque nós não oramos. Porque você pode estar passando a luta que for. Se você orar, todos os dias Deus renova a tua fé, renova a tua força, te levanta. Aí nós começa a vir as lutas, provas, a gente para de orar. A gente não tem força. Mas se a gente não tem força, a gente tem que ajoelhar e chorar para Deus. Porque Deus, Ele traduz as nossas lágrimas. Ele conhece tudo que nós sentimos. E se nós não temos mais força, nós temos que chorar na presença do Senhor. Porque Ele é fiel para entender. Então nós temos que permanecer
muito depois que ele aceitou a Jesus. E nós muitas das vezes nós olhamos tanto assim para a nossa vida. Ah, mas eu estou assim, eu estou passando isso, estou passando aquilo. E nós não olhamos para a vida dessas pessoas. Essas pessoas que estão aqui na Bíblia para nós é exemplo. É como exemplo para nós seguir dessa maneira. Acredito que hoje nenhum de nós suportaria a luta desse, mas a luta que Deus já dá, se a gente já reclama tanto, a gente acha que não está suportando. É porque o povo não ora mais. Porque a oração ela é a base de todas as coisas. E muitas das vezes a gente buscando ainda, Deus tem permitido inimigos se levantar no meio de nós. Hoje nós viemos aqui para a igreja, a Nicole disse que estava com um pouco de dor de cabeça, ensaiou um hino, disse que ia cantar, e não conseguiu nem cantar. Porque o inimigo ele tenta tirar mais da gente. É isso que ele faz. Mas mesmo que estiver angustiado, mesmo que estiver triste, ora. Porque Deus ele é fiel demais para não ouvir a nossa oração, mesmo naqueles momentos de aflição. Nós podemos entender que se nós orarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, naquele momento que nós estamos se arrastando, Ele nos carrega, porque aí nós temos crédito com Ele. E se nós temos crédito com Ele, é porque nós oramos bastante lá. Então nós temos que orar hoje, que nós podemos, porque está chegando o tempo já em que nós não vamos mais poder fazer. A Bíblia está se cumprindo na nossa vida. Então não é tempo mais que nós ficarmos brincando de ser crente. Não é tempo mais da igreja ficar dormindo embaixo de um templo. É hora da gente correr atrás, buscar as almas. Porque nós sabemos que vai chegar um tempo que não vai poder mais. Em outros países já é proibido você falar de Jesus. E nós hoje podemos e não queremos. E quando chegar esse tempo? Quando chegar aquele tempo que falar para a gente que também não tiver a marca da besta, nós não vamos comprar, nós não vamos poder fazer nada. Será que nós vamos ser forte e firme sem a oração de hoje que nós podemos ainda? Se nós não tivermos nenhum crédito com Deus, nós não vamos suportar as lutas que estão vindo pela frente. E não é essa luta nossa do dia a dia, é coisa grande. Nós já estamos aí todo mundo acuado por causa de um vírus. Tem coisa pior vindo por aí. Tem coisa grande vindo. E se nós não orarmos hoje, nós não vamos ter força para passar lá na frente. E o nosso alvo ele é o céu. Só que nós só vamos conseguir o céu com muita oração, com muito joelho no chão. Salomão, quando ele terminou o templo, fala que ele subiu num alpendre e se colocou de joelho diante de Deus. E aí Deus fala para ele, Deus responde a oração dele. Ele ora grandemente para Deus pelas nossas vidas, que ele sabia que hoje ia estar desse jeito. Aí ele começa a falar para Deus que e se o povo pecar? Se não chover mais sobre a terra? E se eles vierem aqui, nesse tempo, e orar? Que o Senhor ouve aí do céu. Aí ele responde a oração de Salomão. Ele fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei sua terra, seu coração. Então nós temos que orar, que Deus ele vai responder. Mas nós não podemos só orar por nós. Nós não podemos ser egoístas de colocar somente a nossa vida diante do Senhor. Nós não podemos fazer dessa maneira, porque Deus ele se agrada que mesmo eu cheia de problema, eu me ajoelho e oro pelo meu próximo. Porque muitas das vezes nós não vemos a luta do nosso irmão, mas muitas das vezes está pior do que nós. Então nós temos que orar por todos, temos que orar uns pelos outros, nós temos que voltar a se amar um ao outro. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, falar a palavra. E hoje está dessa maneira. Ninguém não quer saber mais de ninguém. Ninguém se compadece mais com a dor do outro. Outro dia eu falei, não sei se foi aqui na igreja, que muitas das vezes nós saímos da nossa casa para vir para a igreja, no caminho da igreja, nós podemos encontrar caído, pode encontrar a prostituta, pode encontrar o bêbado, que nós não paramos para dar uma palavra para ele. E viemos para a igreja. Aqui a gente canta, a gente adora, ergue a mão, a gente pula. E aí? Será que Deus tem se agradado dessa maneira? Eu acredito que cantar qualquer um pode cantar, pregar qualquer um pode pregar, ler a Bíblia, vem aqui e fala do que ele entendeu. E amar o nosso próximo que está caído lá fora. Que nós
possamos voltar, que nós possamos nos despertar, voltamos a orar verdadeiramente, que nós possamos colocar nossa vida diante do Senhor, que nós possamos entender que nós precisamos, se for preciso, passar por qualquer coisa para estar diante de Deus naquele grande dia, que nós possamos ter essa valentia, essa coragem de enfrentar a luta. Porque muitas das vezes nós estamos tão parados assim. Eu olho só aqui na igreja, tem tantas pessoas aqui da igreja passando por luta grande, por coisa séria, pessoas que gostariam de estar aqui, mas não pode. E eu e você, nós podemos e muitas das vezes não queremos. Então nós temos que voltar a orar pelas pessoas, nós temos que voltar a fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que é muito gostoso o culto onde tem palavra de me sumiu a palavra agora, mas palavra de coisas, vou te dar chave de carro, casa e tudo mais. É muito gostoso esse culto, mas é esse culto aqui que fala a palavra que vai levar pessoas para o céu. Aleluia. Muitas das vezes nós não gostamos de ouvir certas palavras, mas é essa que vai levar as pessoas para o céu. Aleluia. Um dia Deus falava para mim assim, uma palavra, e eu falei, eu não vou falar essa palavra para a igreja, e escolhi um louvor para me louvar. E aí meu coração parece que ia sair pela minha boca, parece que eu não ia conseguir cantar aquele hino. E aí eu fui e cantei aquele hino. Aí a missionária Rita que pregou, aí ela pegou e falou aquilo que era para mim ter falado. E aí Deus falou para mim, se você não quer fazer, eu levanto outro. Aí passados uns dias eu falei, Deus, se essas coisas, porque às vezes a gente pensa coisas que a gente acha que é na cabeça da gente. Eu falei, meu Deus, se essas coisas, se não for de mim, fala para mim, me mostra. Aí veio o pregador de fora, falou para mim que era para mim falar, porque ele que ia me justificar. Então quando Deus mandar você fazer, faça. Não importa o que Deus está mandando, nós temos que fazer. Você sabe por quê? Porque eu aprendi que o verdadeiro amor é aquele onde você fala para a pessoa, dando para ela uma oportunidade de arrependimento. Esse é o verdadeiro amor. Porque muitas das vezes nós abraçamos alguém hoje e falamos, Deus vai te dar paz, Deus é contigo. E nós sabemos muitas das vezes que aquela pessoa não está bem com Deus, não está andando conforme Deus quer. Nós estamos tirando a oportunidade dela de se arrepender diante de Deus. E aí nós vamos se encontrar com ela lá no inferno. E lá ela vai falar, você sabia e não me falou. Essa é a verdade. Então nós temos que fazer da maneira que Deus quer. Não importa se alguém gosta, se não gosta, porque quem vai justificar o que você faz é Deus. Não é tempo mais da gente ficar falando oba no microfone. Não é tempo mais de brincar, de ser animador de plateia. Já ouvi muito a missionária Rita falar isso, que é uma verdade. Aqui, que a pessoa que está aqui não é animador de plateia. Nós vemos isso muito hoje, pessoas subir aqui, olhar para a cara do povo, imaginar o que o povo quer ouvir e falar, coisa do próprio coração. Só que se nós fizermos isso, nós vamos ser réu naquele dia. Eu não quero ser réu naquele dia, e que nenhum dos irmãos queira, porque naquele grande dia vai ser muito triste para quem não for abraçado por Jesus. Então que nós possamos nessa noite voltar a fazer a obra do Senhor, que nós possamos voltar a orar pelo nosso próximo, que nós possamos voltar a buscar a presença verdadeira do Senhor. Esse culto maravilhoso dessa noite, não importa quanto que o inimigo tentou se levantar, porque Deus ele é fiel. Deus ele coloca por terra toda a afronta do inimigo, porque ele é o dono da minha e da tua vida. Não importa como que ele tentou se levantar nessa noite contra a vida de cada um que está aqui, porque eu tenho certeza que cada um que está aqui enfrentou uma luta para estar aqui hoje. E Deus ele é fiel. Irmã, coloca tudo na mão do Senhor que ele vai resolver a tua situação. Deus ele é fiel na tua vida. Deus ele vai mudar a tua história. Deus ele vai mudar aqui em você. Só confia no Senhor, porque ele é fiel para fazer. Não importa pelo que você está passando, não importa o que você tem, não importa as coisas que o inimigo tem tentado colocar dentro do teu coração e da tua mente, porque Deus ele tem sondado a tua vida, ele tem olhado para o que você tem passado, porque só você e Deus sabem as afrontas que você tem passado dentro de você, mas Deus ele é fiel.
a Deus. Que nós possamos cada dia esquecer de ficar sentado dentro do banco de igreja. Porque já é chegada a hora de Jesus voltar. Jesus ainda não voltou, porque eu e você muitas das vezes não temos feito aquilo que Ele manda. Pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas ainda precisam sentir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E enquanto a última pessoa não souber de Jesus, Ele não vai voltar. E cada vez os dias estão ficando piores. Então que nós possamos voltar a buscar a presença do Senhor na nossa vida. Porque Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano na nossa vida. Que nós possamos esquecer os nossos problemas do dia a dia. Hoje é um culto da família. Que nós possamos nos amar mais. Esposo, amar sua esposa. Esposa, amar o esposo. Outro dia eu falei aqui que no livro de Provérbios fala que quem encontrou uma esposa encontrou um tesouro. Verdade, né? Glória a Deus, aleluias. Porém, eu falei isso aqui, concordo na verdade, como é que estão tratando os seus tesouros. Porém, mulheres, Deus tem me despertado muito para essas coisas. Como que nós estamos nos portando? Será que nós estamos sendo tesouro para nossos maridos? Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ser esse tesouro. Hoje é culto da família. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos cada dia buscar mais e mais ser diferente na presença do Senhor. Que nós não venhamos viver de aparência. Que nós possamos amar nosso esposo. Porque Deus não mandou eu amar ele porque ele não tem defeitos. E nem mandou ele me amar porque eu não tenho defeito. Deus manda a gente amar. Amor não tem como que se diz assim, não tem sim, não, é pra amar, ponto. Que nós possamos cada dia nos amar mais e mais, que cada dia nós possamos pegar na mão e fazer a obra do Senhor, porque Jesus Ele está voltando, eu quero ir com Ele, e eu creio que todos aqui querem. Então que nós possamos cada dia buscar ser diferente na presença do Senhor, que nós possamos cada dia melhorar, não melhor do que ninguém, mas melhor do que nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Renato está feliz, acabou de encontrar o tesouro dele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ser melhores filhos, melhores esposos, melhores esposas, melhores amigos, melhores companheiros, né? Que nós possamos pensar no nosso próximo com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, que os irmãos possam refletir nessa palavra. Porque Deus, Ele é fiel. Não esqueça disso, Deus, Ele é fiel. E em cada situação que você estiver passando, creia que Ele está junto. Ainda que você não veja, coloca tudo nas mãos do Senhor. Porque ainda que você não veja, Ele está caminhando junto com você e comigo. Então que nessa noite essa palavra fica no coração dos irmãos. Quero agradecer por mais essa rica oportunidade de fazer a obra do Senhor. Louva a Deus pela vida de cada um que se encontra neste lugar. E uma linda salva de palmas para Jesus.